Hoje eu quero falar sobre filhos e servos. Há na verdade é uma questão que é muito falado no nosso meio, porque nós damos muita ênfase no serviço ministerial, na obra do Senhor, porque nós somos uma igreja assim. Nós entendemos que todo crente que amadureceu, ele está pronto para servir. E esse é o propósito do homem e da mulher. Mas há uma diferença entre ser filho e ser servo, e hoje eu quero trazer um ensino sobre isso, sobre ser filho e ser servo. Quais as diferenças, quais são as vantagens, quais são os privilégios de cada um, e é importante nós termos claro isso, amém? Nós ouvimos, muitas vezes, pessoas que saíram por algum motivo da liderança, um motivo justificável, outro não, mas nós ouvimos muito a fala, a igreja valoriza demais só a liderança, a igreja não sabe lidar com as pessoas que saem da liderança, e eu não acredito nisso, eu acredito que isso é um engano, é um erro, em que o diabo implanta isso no coração das pessoas, porque elas não conseguem se sentir amadas, mesmo não fazendo nada para o Senhor, e isso é uma grande mentira. Você continua sendo amado, fazendo ou não fazendo algo para o Senhor. Amém ou não amém? O amor de Deus por você não muda, independente do que você está fazendo para o Senhor. Então eu quero trazer, na verdade, um ensino, para que a igreja aprenda que você é filho, mas também existe os servos, amém? Na verdade, essas pessoas, muitas vezes, elas não entendem, não é por maldade que elas falam isso, mas elas não entendem a diferença, que há benefícios diferentes, também há preço diferente a ser pago, há recompensas diferentes, até o Senhor os trata diferente. Eu estou parecendo um vendedor de cartão de crédito, né? Há benefícios do cartão Black Teleios. Você que é um servo nessa casa. Mas irmãos, há uma grande diferença entre você ser filho e você ser servo. E é importante você entender para que você não fique confuso, para que você não fale coisas erradas e para que isso esteja vivo no teu coração. Até o próprio Senhor Jesus trata diferente aqueles que são servos e aqueles que são filhos. Então não é que a igreja valoriza a liderança, não é que a igreja trata diferente a liderança. Não, a palavra de Deus dá uma ênfase sobre aqueles que servem ao Senhor. Então nós vamos aprender o que a palavra diz sobre você que é filho e sobre você que é servo, você que serve nessa casa. Então vamos lá, pontuar algumas diferenças. Primeiro, ser filho fala a respeito da sua identidade. Servos fala a respeito do seu trabalho. Quando Jesus vai começar o seu ministério, ele não tinha feito nada, o pai diz para ele: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Senhor Jesus não tinha feito nada. Ele chamou Jesus de filho e amado, sem ter trabalhado para Deus. Por quê? Porque ser filho fala a respeito da sua identidade em Cristo. Você se tornou filho a partir do momento que você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Automaticamente você não era filho, você era criatura de Deus, mas agora você se tornou filho. Amém ou não amém? Quantos são filhos? Diga amém. Amém. Você é filho. Se você crê em Jesus, se você crê que Ele ressuscitou dos mortos e morreu por você, você se tornou filho. Isso é um privilégio. Mas ser servo fala a respeito do seu chamado, do seu trabalho. Filho fala a respeito daquilo que você é para Deus. Servo fala a respeito daquilo que Deus te chamou para fazer. Quantos têm uma função? Quantos acreditam que tem um chamado de Deus na sua vida? Amém. Quantos aqui têm dúvida do chamado de Deus para a tua vida? Não sabem ou têm dúvida? Pode levantar a mão, não fica acusado, não. Amém. Tem alguns irmãos que têm. Então é importante você ter clareza, essa mensagem vai ser bênção para a tua vida. Filho é permitir o Senhor te salvar da condenação eterna. Servo é permitir o Senhor governar a sua vida. Então veja algumas diferenças entre filho e servo. O filho fala a respeito da salvação eterna. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Eu e você, nós estávamos prontinhos, no jeito para ir para o inferno. Mas um dia Jesus veio para morrer por mim e por você, para te tirar desse local, para te tirar desse lugar de tormento eterno.
E agora ele te deu a salvação. Mas ser servo fala a respeito daquilo que ele te chamou para fazer depois que ele te salvou. Há uma herança para os filhos e uma recompensa para os servos. Você que é filho de Deus, você herdou uma herança. Você não precisou fazer nada, é um dom de Deus, é gratuito. Então você é amado, você é justo, você é santo, você é perdoado, você é escolhido. Você é tudo isso no Senhor, isso foi uma herança de Cristo para você. Mas para você que é servo, haverá e já existe uma recompensa para você. Nós vamos ler isso mais para frente. Outra diferença, o céu é para os filhos, o reino é para os servos. Então existe uma grande diferença que muitos não entendem a palavra de Deus e ficam confusos, porque a palavra de Deus fala sobre reino dos céus, reino de Deus, são termos que apontam para algo específico, porque tem dois tempos. Há um tempo que nós seremos salvos, todos nós vamos morar junto no céu, amém? Mas antes de morar junto no céu, haverá um tempo chamado milênio, 1000 anos com Cristo reinando aqui na terra. E esses 1000 anos aqui não são para todos que são salvos, são para aqueles que foram escolhidos, foram aqueles que foram servos, foram aqueles que foram transformados, amadureceram no Senhor para participar desses 1000 anos. Então, Carlão, mas não está bom ser salvo? Não. A salvação é grandiosa, você devia louvar a Deus pela tua salvação, mas existe algo a mais. E esse algo a mais, que são os 1000 anos com Jesus aqui na terra, é isso que define aquele que é servo e aquilo que não é. Então muitos daqui vão para o céu, mas infelizmente alguns não vão participar do reino com Jesus. Para encher o céu nós precisamos de filhos, para continuar essa obra nós precisamos de servos. Então é importante que você seja filho? Sim. É louvável que você seja filho? Sim. Mas nós precisamos de servo para continuar o que Jesus começou. Então vamos falar um pouquinho sobre filho. Eu quero falar sobre 3 privilégios ou benefícios de ser filho. Não há nada que você possa fazer para mudar a sua identidade diante do Senhor. Isso já foi feito na cruz e está consumado. Fala para o seu irmão aí do lado. Fala, irmão, não há nada que você possa fazer para mudar a sua identidade diante do Senhor. Fala para ele, João 19:30. Fala, teleios. Está consumado. Está consumado, irmãos. Não tem mais nada que você possa fazer a respeito da sua identidade. Cristo já fez tudo. Então, você pode ser um homem bonzinho, uma mulher boazinha, você pode ser um filho obediente, você pode ser tudo isso. Isso não vai mudar a sua identidade diante do Senhor. Isso já foi estabelecido por Cristo. Você é amado, você é justo, mesmo não praticando justiça, você é justo. Mesmo não praticando santidade, você se tornou santo em Cristo. Isso é algo que Deus te deu. Então não há nada que você possa fazer para mudar a sua identidade diante do Senhor. O seu trabalho não define quem você é diante do Senhor, irmãos. Não é porque você faz algo que você se torna algo diante do Senhor. Por exemplo, pastor Ricardo. Para quem não sabe, não é pastor Ricardo. Diante do Senhor é só Ricardo. Quando o pastor Ricardo chegar lá no céu, diante de Cristo, Cristo não vai olhar para ele e vai falar assim, pastor Ricardo, seja bem-vindo, servo bom e fiel. Não, ele vai falar, Ricardo, meu filho amado, servo bom e fiel. Porque diante de Deus, nós não temos nomenclatura. Nós usamos esses termos, lógico, para identificação. Eu preciso identificar quem é o pastor da igreja. É o pastor Ricardo. Quantos estão entendendo? Então não é o Carlão discipulador. Não, o Senhor Jesus não vai chegar para mim e falar, Carlão discipulador, venha cá agora. Não, isso é só para identificação. Então o que você faz na obra de Deus não define a sua identidade diante dele, amém? Você é o que Cristo falou que você é. Isso não muda independente do que você faz. Não é meu trabalho que define o meu caráter, mas é o meu caráter que define a forma que eu trabalho.
Eu estou cheio de frases de Facebook. Não, não é de Facebook não, irmãos. É para você gravar e aplicar na tua vida. Não é o meu trabalho que define o meu caráter, mas é o meu caráter que define a forma que eu trabalho. É aquilo que Deus fez em você, é aquilo que Deus colocou dentro de você que vai definir o seu trabalho, não ao contrário. Vamos lá para Salmos capítulo 33, verso 12 ao 22. Se você quiser abrir na tua Bíblia, se você trouxe. Salmos capítulo 33, verso 12 ao 22, nós vamos ler. E baseado nesse texto eu vou falar 3 características, 3 benefícios e privilégios de ser filho. Vamos lá. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Aleluia. Dos céus olha o Senhor, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, e Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém? Então, o primeiro privilégio de ser filho é ser feliz. Verso 12. Volta lá no verso 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor. Irmãos, nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Verdade ou não é? Nós deveríamos ser o povo mais alegre, mais contente, mais grato, porque nós temos o Senhor como nosso Senhor. O único Deus verdadeiro, poderoso, majestoso, Criador dos céus e da terra, aquele que fez as nações. Ele é que fez tudo isso e Ele é o seu Pai. Ele é seu Pai, irmãos. Isso é o maior privilégio. Sabe, quando a gente vê crente cabisbaixo, crente triste, é triste ver. Porque nós deveríamos ser felizes o tempo todo, porque nós temos muito mais motivo para se alegrar do que se entristecer. Isso não significa que nós não vamos passar por momentos difíceis, vamos passar. Mas você lembra da história da palavra de Deus, de Mesaque? É isso, foi o que eu quis dizer. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles passaram por dificuldade, sim ou não? Mas o que aconteceu? O quarto anjo estava com ele. Eles eram felizes, irmãos. Isso não significa que nós não vamos passar por dificuldade na nossa vida, nós vamos passar. Pode ser que você passe dificuldade financeira, dificuldade no seu casamento, dificuldade no ministério, dificuldade no trabalho, dificuldade onde for. Mas nós devemos se alegrar porque nós temos motivos para isso. Há infinitos motivos, a salvação, o perdão, a libertação, o cuidado, o amor, a família que Deus te deu. Você está com sua família aí? Olha para ela aí, sua família. Não há motivo para se alegrar, irmãos? Olha que coisa linda. Aleluia. Não é bonito demais sua família? Então há infinitos motivos para sermos o povo mais feliz. Mostra que você é feliz para o seu irmão do lado. Olha que alegria, é até contagiante, meu Deus. Ô, irmão, seja alegre, irmão. Mostra que você é feliz, mostra que você é feliz. Dá um sorriso pro seu irmão aí, dá um sorriso. Sorriso amarelo, aquele que... Glória a Deus. Aleluia. Agora guarda aí, guarda. Vamos lá, segundo privilégio de ser filho de Deus, nós temos proteção. Quem crê, diga amém. Amém. Verso 13 ao 19 diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos e conhece tudo que fazem.
Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é boa esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor, diga, protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Segundo privilégio de ser filho de Deus, você é guardado por Deus, irmãos. Você é protegido por Deus. Os olhos do Senhor estão sobre você. Você é como a menina dos olhos do Senhor. Quando Deus olha para você, Ele fica o tempo todo olhando e guardando, porque Ele está lá do céu e a Bíblia diz que Ele vê tudo. E mesmo vendo tudo, os olhos dele estão apontados para você. Você é protegido pelo Senhor. Lembra da história que eu acabei de falar? Eu já esqueci o nome dos 3. Tô brincando, irmãos. É para ver se vocês estão ligados na palavra. Mas o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha, não foram? Por quê? Porque não adoraram. E o que aconteceu? Eles iam morrer. Eles decidiram honrar o Senhor e morrer pelo nome do Senhor. Mas o que acontece? Quando eles entram lá, entra um quarto homem junto com ele, e aí todo mundo começa a olhar lá de fora, fala, mas não foi 3 que entrou lá? Agora tem 4? E aquele fogo, e aquele negócio que não queimava, e todo mundo doido já, falando, mas o que aconteceu? E daqui a pouco saem os 3 lá de dentro, sem um fiozinho de cabelo queimado. Sabe por quê? Porque o Senhor protege aqueles que o temem. Você é como a menina dos olhos do Senhor. Salmo 17:8, vamos ler? Para você não falar que é o Carlão que está falando. 17:8. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Aleluia. Ser protegido pelo Senhor não significa que não vamos passar por adversidade, mas que o quarto homem sempre estará conosco no fogo, pronto para nos livrar. No mundo que nós vivemos, irmãos, isso é um privilégio, sim ou não? Porque que segurança nós temos aqui? Você morar num condomínio, você acha que é segurança? Você ter dinheiro, você acha que é segurança? Todo dia morre um, todo dia acontece algo ruim, todo dia, com o rico, com o pobre, com o gordinho, com o magrinho, com o alto, com o forte, qualquer um está, eu ia falar disponível para morrer, disponível não, né? Todo mundo está sujeito a morrer. Infelizmente, mas a Bíblia diz que nós somos guardados pelo Senhor, e isso é um privilégio. Essa semana eu fiquei sabendo de 2 notícias, assim, de sentar e chorar, né? Do policial, quem ficou sabendo do policial lá que matou toda a família? Terrível, irmãos. O policial foi lá, a esposa queria separar e não deixou separar. Aí foi lá, matou a esposa, matou sei lá quem, matou 7 pessoas da família. 7 ou 6. Em 2h30. Aí foram perguntar pro tenente dele se ele tinha sinais de loucura, de alguma coisa. O tenente falou, não, nunca teve nada. Você acha que alguém que nunca teve nada mata 7 pessoas em 2 horas? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que não há segurança em nada. Se a nossa segurança não for no Senhor, nós estamos perdidos. Quem ficou sabendo do médico que estuprou a menina na cesárea? Que absurdo, irmãos. A gente, você leva a tua esposa lá para ter o filho, o médico estupra da tua esposa. É um absurdo, não é? Em quem que você vai confiar? Qual é a sua segurança? Mas a palavra de Deus diz que nós podemos ter segurança nele, nós temos proteção nele, nós somos guardados por ele. Você que é filho, você é guardado pelo Senhor. O Senhor te protege. E é interessante que ele usa esse termo, a menina dos teus olhos, porque você é como uma menina. E eu não sei quem tem filho menina, mas quando você tem filho menina, você fica olhando para ela e você fica assim, meu Deus, eu preciso guardar ela, eu preciso proteger ela. Principalmente, eu não cheguei ainda, mas quando fizer uns 13, 14, 15 anos, você precisa guardar, você fala assim, eu preciso proteger essa menina desses lobos que está aí fora.
Você quer guardar a sua filha. Deus é assim com você. Deus, Ele te guarda o tempo todo. Ele olha para você o tempo todo. Você, não sei se você teve essa experiência. Seu nenenzinho está dormindo. Você vai lá do lado dele. Encosta a orelha assim no peitinho dele. Só para ver se ele está respirando. Você fica pondo a mão assim na boca dele para ver se sai bafinho. Para ver se está vivo ainda. Já fez isso? Eu imagino que Deus fica assim com você quando você está dormindo. Será que ele está acordado? Manda o Gabriel lá, manda o Gabriel, cutuca ele só para ver se ele está acordado. De vez em quando você acorda de madrugada, eu acho que é o anjo que te acorda, só para ver se você acordou mesmo. Mas o Senhor, os olhos do Senhor estão o tempo todo sobre você. Isso é um privilégio, irmãos. Isso é para o filho. Fala para o seu irmão, isso aí é para filho. Pergunta para ele, você é filho? E terceiro privilégio, provisão em todo o tempo. No verso 19 desse texto vai dizer assim: para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Irmãos, pode ter fome no mundo, mas você não vai passar, irmãos. Carlão, mas você não sabe minha condição. Você não sabe que eu estou comendo. Você não sabe que eu estou aí fazendo farinha com água porque não tem mais nada para comer. Irmãos, fome você não vai passar. Eu posso garantir para você, baseado na palavra de Deus, que o Senhor olha por você e fome você não vai passar. Mas para quem que é? Volta um versículo, querido. Para quem que é essa promessa? Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Sabe por que muitos passam fome? Porque não tem esperança no Senhor. Irmãos, deixa eu te falar, você vai passar fome se a sua expectativa estiver em homens. Se você estiver esperando que o pastor Ricardo vai levantar na casa dele para levar uma cesta básica, adivinhar que você está passando fome, e ir lá na sua casa falar, o Senhor me mandou trazer uma cesta básica. Irmão, você vai passar fome. Não porque o pastor Ricardo é ruim, não vai fazer isso. Pode ser que ele faça isso. Mas se você depender do homem, irmão, você vai passar fome. Mas se você depender do Senhor, você não vai passar. Carlão, mas o que eu faço quando eu estiver passando necessidade? Quando eu precisar pagar uma conta que eu não tenho dinheiro? Você dobra o seu joelho e vai orar para quem pode resolver. Não, eu vou ligar para o meu líder, porque o meu líder vai me emprestar dinheiro. Irmãos, dobra o seu joelho e pede para quem pode resolver. Você pedir para mim não tem não. Vai passar fome nós dois. Irmãos, nós precisamos, a palavra de Deus é claro, Ele não deixa passar fome, mas precisa temer e colocar a sua esperança, a sua expectativa, a sua fé no Senhor. Irmãos, a sua fé vai ser alavancada o dia que você estiver passando por qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer angústia, e você orar a Deus e Deus responder. Pode ser que Deus vai falar no coração do pastor Ricardo, vai falar, acordar o pastor Ricardo de madrugada, falar assim, pastor não, ele chama de Ricardo, leva lá a cesta básica. E o pastor Ricardo vai levar. Ele vai usar pessoas para te abençoar, mas para de colocar a sua expectativa em pessoas, coloca no Senhor. O Senhor usa pessoas para te abençoar, mas é Ele que te abençoa. Mateus capítulo 6, verso 25 e 26. Olha o que diz. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo, alguns não acham não, né? Alguns acham a comida mais importante. E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O Senhor está perguntando para você, vocês não têm muito mais valor do que a ave? Irmãos, nós não devemos nos preocupar, porque você é filho, e Deus cuida dos seus filhos. Amém ou não amém? Quantos estão felizes de ser filho de Deus? Então aqui são os 3 benefícios que eu queria falar sobre ser filho de Deus. Mas agora eu quero falar sobre o servo de Deus. Há muito mais, tá? É que eu não tenho mais tempo para falar. Eu preciso passar. Mas por você ser filho de Deus, você tem tanto benefício, tanto privilégio, que muita gente lá fora não tem. Isso já é muito grande, irmãos. Mas existe algo mais poderoso para você. 2 Coríntios capítulo 5, versos 7 ao 10. Vamos ler? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos.
Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, quer sejam más. Deixa eu te falar, todo filho se achegará diante de Cristo para ser julgado como servo. Guarda isso que eu estou te falando, todo filho vai se achegar diante do Senhor para ser julgado como servo. Carlão, mas eu não sou servo, mas você vai ser julgado como tal, com as boas ou com as más obras. Todos nós vamos comparecer diante do Senhor um dia no tribunal de Cristo. Lembra que eu falei dos 1000 anos que nós vamos reinar com Cristo? Nós vamos comparecer diante do Senhor e aí Ele vai nos julgar o que nós fizemos por meio do corpo. E nesse julgamento Ele não vai chamar: olá, Bia, minha filha amada, que prazer que eu tenho em você, entra para o reino. Não. A palavra de Deus diz que Ele vai chamar: olá, Bia, serva boa e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Você vai ser chamado de servo. Quantos estão entendendo? Diga amém. O reino de Deus é algo muito mais sutil, menos perceptível. É um governo sobre os corações, cuja lei é caridade e Jesus é soberano. Deixar que Jesus reine em minha alma, em minha vida, significa abrir-lhe as portas para que Ele faça o que quiser comigo. Então o reino de Deus é diferente dos céus. O céu é para os filhos, mas o reino é para os servos. O reino de Deus exige algo de você. O céu só exige que você creia. O reino de Deus vai custar, mas você vai ser recompensado. Os céus é de graça, é um presente de Deus. Ser filho é permitir o Senhor te salvar. Ser servo é permitir o Senhor governar sobre a sua vida. Irmãos, eu conheço um monte de filho que governa a sua própria vida. Então perceba a diferença. Você pode ser filho amado, justo, santo. E qual que é o problema dessa teologia que estão pregando hoje? Que é a teologia da graça, que não é errada, mas é parcial, é só uma parte. Em que você é amado, você é aceito, você pode fazer o que você quiser, que não tem erro. Tudo isso não é que está errado, mas o problema é que é parcial. A graça sim te disponibiliza perdão, reconciliação. Você errar, você continua aceito. Você errar, você continua amado. Você vacilar, Deus te ama. A graça de Deus é isso, irmãos. Mas existe algo além disso. Que quando você erra, quando você peca, quando você não se arrepende, quando você vive na prática do pecado, você vive escravo do pecado, você não vai reinar com Cristo. Você não vai permitir que a obra do Senhor continue. Sabe por que nós temos tanta dificuldade em avançar com o reino hoje, em avançar com a pregação do evangelho? Porque muitos querem viver a vida do jeito que quer. Muitos escolhem o que querem fazer, o que não querem. Não permite que o Senhor governe a sua vida. E permitir que o Senhor governe vai exigir, irmãos, renúncia. Vai exigir de você que você abra mão das coisas gostosas que você vive e que você quer, para fazer aquilo que o Senhor quer. Vai valer a pena, Carlão? Nós vamos ler na palavra de Deus se vai ou não. Mas ser governado pelo Senhor é você estar debaixo da autoridade dEle. Então, 3 benefícios baseados nesse texto. Primeiro, no verso 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Primeiro privilégio do servo é agradar o Senhor. Lembra que o filho amado, o Senhor tem prazer nele, sim ou não? A palavra de Deus diz: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. É o Senhor que tem prazer em você. Mas deixa eu te falar, com o servo, você dá prazer para o Senhor. É diferente. O Senhor olhar para você e falar: você é amado. Mas você, através da obra, através daquilo que você faz, você agradar o coração do Senhor. Parece heresia nós falarmos que você pode agradar ou desagradar o Senhor, mas você pode.
Vamos dar exemplo do filho natural, irmãos. Quem tem mais de 2 filhos? Amém. Quando tem um filho que é bagunceiro e o outro que é bonzinho, qual você ama mais? Os 2, sim ou não? Mas qual que dá mais alegria para você? O bonzinho. Isso significa que você ama menos o bagunceiro? Não. Você ama igual. O problema é que dar prazer, agradar, não significa ser amado. Então, irmãos, tira isso da sua cabeça, que quando nós falamos que você pode agradar ou não ao Senhor, está falando de ser amado. Não, você vai ser amado pro resto da vida, irmãos. Você acredita que as pessoas estão indo para o inferno, estão indo para o inferno amadas? Elas só não quiseram aceitar esse amor? Então o amor de Deus por você não vai mudar, mas você pode, como servo, agradar ao Senhor. O texto está dizendo isso. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Nós fazemos a obra de Deus, nós somos servos de Deus, nós renunciamos às nossas vontades para agradar ao Senhor. Isso é um propósito. Primeiro privilégio de sermos servos é que temos a sensação de propósito cumprida quando agradamos ao Senhor. Não é, irmãos? Você que faz a obra de Deus agora. Quando você está fazendo a obra de Deus, quando você termina uma célula, vamos dar o exemplo da célula porque é o que acontece no nosso dia a dia. Quando você termina uma célula, você não termina com a sensação de dever cumprido? Uma sensação de propósito cumprido, não é, Léo? Você termina e fala, ufa. É o ufa porque você está cansado, mas é o ufa também de conseguir. Acredito que eu agradei ao Senhor. Fiz aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Então há uma realização dentro de nós quando nós cumprimos a vontade do Senhor. Agora, irmãos, não sei se você já passou por isso, mas quando você desobedece ao Senhor, não dá uma sensação de, parece que o Senhor está chateado comigo? Parece que, não sei, eu estou meio angustiado, porque você desobedeceu ao Senhor, desobedeceu à vontade dEle. Essa sensação é natural. Então, quando nós somos servos, nós cumprimos a vontade do Senhor e nós o agradamos. Amém? 2 Pedro capítulo 1, verso 10 a 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato de você ser filho faz de você uma pessoa feliz. Quando você se torna servo, você faz o Senhor e as outras pessoas felizes. Está aí uma grande motivação para você servir ao Senhor. Porque você para de olhar para si mesmo e começa a olhar para as outras pessoas. Irmãos, não tem nada mais bonito, nobre e de Deus do que você servir as pessoas. Do que você fazer o bem para as pessoas. Não existe nada mais nobre do que isso. Colossenses 3:23 vai dizer assim: tudo que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então esses são textos que falam a respeito de quando você faz a obra de Deus, quando você serve ao Senhor, você agrada ao Senhor. Mas aquele que comete injustiça, receberá injustiça. Olha o que Paulo diz, Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio, há uma recompensa, irmãos, para aqueles que servem ao Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então o segundo privilégio é esse. O segundo privilégio é que há uma recompensa para todo aquele que serve ao Senhor. No verso 10 do texto de 2 Coríntios, querido. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. Segundo ponto, segundo privilégio de ser servo é que você vai ser recompensado por isso. Não é em vão o seu trabalho no Senhor. Tudo que você fizer vai ser recompensado pelo Senhor. Aqui na terra e na eternidade e no reino com Cristo, tudo vai ser recompensado.
2 Coríntios, o texto que o pastor falou, onde as nossas leves e momentâneas tribulações produzirá para nós o quê? Um peso de glória eterna. Tem a parábola do jovem rico também. O que o jovem rico faz? Chega para Jesus e fala: Senhor, como que eu posso ser salvo? E o Senhor Jesus fala: obedece os mandamentos. Ele fala: eu já faço isso, desde pequenininho. O Senhor Jesus então fala: então tá bom, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. O que aquele jovem rico faz? Fala: aí não dá. O Senhor Jesus estava falando de salvação ainda? Não. A história de salvação se encerrou quando ele falou: isso eu já faço desde pequenininho. Agora ele começa a falar do reino. Tá bom, você já foi salvo? Então tá bom, vende tudo que você tem agora, dá aos pobres, vem e me segue. E aí ele não quer, sabe por quê? Porque há uma diferença entre ser salvo e participar do reino. Muitos vão ser salvos, mas nem todos vão entrar no reino. Por isso que Jesus chega e fala assim: é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. É no reino. Por quê? Porque ninguém está disposto, irmãos. Não é que ninguém, né? Eu acho que ninguém é muito... Isso é muito plural. Mas o Senhor Jesus falou: é difícil para o rico entrar, porque para o rico deixar a sua riqueza, deixar o seu conforto para renunciar para servir ao Senhor, é difícil, irmãos. Não é que é impossível. Aí os discípulos vão falar assim: mas Senhor, mas como que pode fazer então? Aí Jesus responde: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus pode converter e convencer um rico de servi-lo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então existe uma recompensa, um galardão para todos aqueles que são filhos, mas se sujeitaram a serem servos. E terceiro e último privilégio de ser servo do Senhor é: você escreve a história junto com Deus. 1 Coríntios 3:8 vai dizer assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça que Deus foi me concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Você também tem esse privilégio de ser cooperador do reino, cooperador de Deus nessa obra. Você pode ser um parceiro de Deus. E assim como vários homens de Deus, o menino que entregou 5 pães e 2 peixinhos para o Senhor Jesus e foi cooperador e ficou registrado na história. Hoje nós lemos a história dele na palavra de Deus. Como Billy Graham, como Pedro, Tiago, João, como Lutero, como Calvino, como esses homens de Deus fizeram a história junto com Deus, escreveram a história do cristianismo junto com Deus. Você também tem esse privilégio. Quando nós somos servos, quando nós passamos de filhos para servos, nós escrevemos a história junto com o Senhor. Irmãos, e eu não sei para você, mas abençoar e marcar a minha geração, marcar esse povo que está vivo e talvez se tornar um exemplo para os próximos que vão vir, isso é um anseio nobre. Isso é um anseio que todo homem deveria ter. Dizem por aí, no mundo, que todo homem deveria escrever um livro. Porque isso é nobre. Você tem um livro vivo para escrever. E você tem esse privilégio. Basta você aceitá-lo. E para terminar, se a banda puder subir. Apocalipse capítulo 22, verso 3 ao 5. Irmãos, no final dessa história da humanidade, quem vai permanecer diante do Senhor são os filhos que se tornaram servos. Olha o texto. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Quem que servirá ao Senhor? Os seus servos. Não é os seus filhos, é os seus servos. No final dessa história, quem vai olhar para a face de Cristo são os servos do Senhor. Você querendo ou não, irmãos, você precisa amadurecer. E você pode fazer isso aqui, ou você pode fazer isso no reino de Cristo. Você vai amadurecer de uma forma ou de outra.
Mas todos aqueles que se renderem ao Senhor aqui em terra, reinarão com o Senhor. E aqueles que deixarem para amadurecer no reino, estarão lá sendo disciplinados, corrigidos, ensinados, até que venha a salvação de todos os santos. Segunda Coríntios capítulo 6, verso 1 vai dizer assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável, eu os socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Como cooperadores de Deus, irmãos, nós estamos insistindo para você. Se disponha. Renuncie a algumas coisas na tua vida para que o Senhor possa reinar sobre a tua vida. Permita que o Senhor governe a sua vida. Permita que o Senhor direcione você para onde Ele quiser. Permite que o Senhor tome decisões na tua vida, irmãos. Há um caminho muito mais excelente. Nós nos frustramos na nossa vida porque nós fazemos a nossa vontade, irmãos. E nós não sabemos de tudo, mas Ele sabe. Ele sabe o melhor caminho. Ele sabe aquilo que é bom para nós. Ele sabe de tudo. Talvez você fale: Carlão, mas eu não quero ser um líder de célula, eu não tenho chamado para isso, eu não me identifico com isso. Mas você pode servir de tanta forma. Existem tantas formas para que você possa servir ao Senhor, irmãos. A igreja hoje tem funções ilimitadas para que você possa participar do reino de Deus, para que você possa pregar o evangelho, para que você possa ajudar, cooperar. Então não tem desculpa. Talvez você não vai ser um líder de célula, talvez. Mas por que você não se dispõe? Por que você não tenta? Por que você não permite que Deus te dê a oportunidade de falar para você: você está errado. Você achou que nunca seria, mas eu te escolhi. Talvez você não foi chamado para ser líder mesmo, mas você vai descobrir nesse caminho. Quando Deus te mostrar, durante esse coração que você tem, de falar para o Senhor: Senhor, me leva para onde o Senhor quiser. O Senhor vai te mostrar o teu chamado. Mas é importante você ter esse coração de servo, amém? Ser servo é amadurecer na vida cristã. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. A palavra de Deus diz. E não sei vocês, irmãos, mas você percebeu que os benefícios de serem filhos são voltados para nós? Você percebeu isso? Você é amado, você é santo, você é justo, você é feliz. Todos esses benefícios de ser filhos é voltado para você. Mas os benefícios e os privilégios de serem servos são para o outro. Sabe por quê? Deixa eu te contar algo. Eu aprendi essa semana, aí eu fiquei tão... Eu falei: uau, é isso mesmo. Quando o Senhor te criou, você sabia que a única face que você não pode ver é a sua? A única face que você foi criado para não ver é a sua? Deus nunca criou espelhos. Deus nunca criou selfies. Foi o homem que criou isso. Sabe por quê? Porque Deus não te criou para olhar para você mesmo. Deus te criou para olhar para o próximo, irmãos. Deus te criou para olhar para essa pessoa que está do seu lado e falar assim: eu vou cuidar de você. Deus te criou para você amar o próximo. Você nunca viu Jesus, irmãos, olhando para si mesmo e falando que eu seja exaltado. Não, Jesus olhava para o próximo. O Senhor está te chamando para olhar para o próximo, irmãos. Esquece o espelho. Quebra seu espelho, não literalmente. Para de tirar selfie e começa a pensar no seu irmão. Vamos ficar de pé?